Oi, gente. Eu tenho tantas notícias sobre esse caso para falar e tenho certeza que enquanto eu estiver fazendo esse vídeo, vão estourar mais umas 10 ou 15 notícias. Então, se você vier nos comentários e disser, André, você esqueceu de falar não sei o quê, eu sei que não vai dar para falar tudo, porque enquanto eu estava pesquisando sobre o vídeo, apareceram 5 outras notícias. Eu não vou, inclusive, nem ler as notícias, eu vou só ler só as manchetes e comentar com vocês. Tem muita coisa para falar sobre esse escândalo envolvendo o ex-ministro que foi preso, já foi solto e estão querendo organizar uma CPI do MEC, o Randolfo Rodrigues. Vamos falar sobre isso. Bem, primeira coisa que eu quero lembrar é que ontem, né, a Michelle Bolsonaro, que foi uma das pessoas que indicou o Milton Ribeiro, né, ela disse que Deus provaria que ele é uma pessoa honesta. Eu posso dizer que amo a vida dele, tá? Ama a vida dele, Deus vai provar que ele é uma pessoa honesta. Olha, Michelle, eu acho que você não devia meter Deus na história de um ministro que tem várias evidências e que um áudio mostra que ele fez isso sob ordem de Bolsonaro e que tinha propina rolando no Ministério da Educação. Inclusive, vários prefeitos já vieram dizendo isso, tem evidências muito fortes de superfaturamento e de corrupção. Eu acho que você não deveria falar isso. Meter Deus nessa história não é uma boa, não é? Pode ser que seja uma certa dose de blasfêmia, não é? Mas enfim, vamos começar aqui com as reportagens. Primeiro, a reportagem que o desembargador mandou soltar não só o ex-ministro, como os outros 4 presos. E aí você pode estar se perguntando, quem é esse desembargador Ney Bello? Bem, Ney Bello, ele é o favorito entre 4 candidatos à vaga do Supremo Tribunal de Justiça para ser indicado pelo Bolsonaro. Bem, eu acho que agora, depois dele ter feito essa operação aí favorável ao Bolsonaro, ele foi para o topo da lista, né? Ele deve ser, assim, o favorito a ser indicado pelo Tribunal da Justiça pelo Bolsonaro, né? Porque ele fez o favor para o Bolsonaro soltando esse povo todo, né? Quanto mais tempo esse povo ficasse preso, pior seria para o Bolsonaro, né? Soltar assim tão rapidamente ajuda a narrativa bolsonarista que a Michelle Bolsonaro está dizendo que ele é uma pessoa honesta, né? Uma narrativa que, vamos combinar, é ridícula. Mas, enfim, a oposição reuniu assinaturas para a CPI do MEC, mas a criação da CPI esbarra em quem? Esbarra no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em 2021, ele ficou 2 meses sentado na CPI da pandemia. Teve presidente sendo contra o distanciamento social, presidente trocando um monte de ministro da saúde, vários escândalos, presidente sendo contra a vacinação, um absurdo em cima de absurdo, superfaturamento, enfim. E o Rodrigo Pacheco ficou deixando para lá e tal e coisa. E ele já sinalizou que em ano de eleição ele não está muito afim dessa CPI. E vocês sabem por quê? Porque os interesses do Rodrigo Pacheco são mais alinhados aos interesses das grandes corporações empresariais. E as grandes corporações empresariais tendem a apoiar Bolsonaro. O que significa que uma CPI como essa, que vai prejudicar o Bolsonaro, tende a prejudicar, por tabela, o Rodrigo Pacheco. E é por isso que ele provavelmente vai ficar sentado nisso, a não ser que a pressão sobre ele seja gigantesca nos próximos dias. Então você pode compartilhar esse vídeo, ajudar o canal a crescer, e você estará ajudando nessa pressão para que isso aconteça, porque nós aqui somos totalmente favoráveis à CPI do MEC. Eu falei sobre isso na época que o escândalo estourou, não foi agora, foi na época que o escândalo estourou, né? Outra coisa, um delegado apontou interferência no caso Milton Ribeiro e a Polícia Federal mandou abrir uma apuração interna. Por quê? Porque o ex-ministro da Educação teve honraria, disse o delegado, ou seja, uma interferência, né? Por ordem judicial, Milton Ribeiro deveria ter sido transferido para Brasília, mas permaneceu em São Paulo até conseguir ser solto. Ele não foi transferido para Brasília. Por que será? Quem será que deu essa honraria? Não é? Quem foi que interferiu a favor do Milton Ribeiro? Alguma pessoa com poder, com certeza. Aqui nós não vamos afirmar sem ter provas. Temos esse cuidado. Mas que temos que investigar isso e que isso precisa ser investigado, não há dúvida nenhuma. E é um absurdo. E mostra o quanto o poder e aqueles que são poderosos estão buscando travar as investigações, não é? Enfim, vamos seguir. Aqui é uma informação sobre a venda do carro entre a filha do pastor e o ex-ministro Milton Ribeiro. E o importante está aqui embaixo, ó, porque depois da divulgação da reportagem, os mesmos aliados do pastor mudaram a versão da história e passaram o documento da transação do veículo no valor
de 60 mil reais. Guarda esse valor, 60 mil reais. Entre a filha do pastor Arilton Moura e a filha de Milton Ribeiro. Só que tem um problema dessa história do carro. Tem um problema muito sério. Eu vou mostrar aqui para vocês o problema. O Milton Ribeiro vendeu o carro da filha por 30 mil reais a menos do que o valor na tabela FIPE, em época que os carros usados estavam se valorizando. Ele não fez a consultoria com Queiroz. Lembra do Queiroz? Que vendia muitos carros usados e ganhava uma boa grana com isso? Faltou Milton Ribeiro fazer a consultoria com Queiroz, aparentemente, né? Porque ele conseguiu a proeza de vender o carro com 30 mil reais de desconto. Alguns anos atrás, eu vendi um carro da minha esposa e usei a tabela FIPE como referência. E é verdade que você pode vender o carro um pouco menos do que a tabela FIPE. Na época, se eu não me engano, eu vendi o carro por 2 mil reais a menos do valor da tabela FIPE. Mas nunca ninguém vai vender o carro nem por 8 mil reais a menos do que a tabela FIPE. Porque o mercado não há necessidade de fazer um desconto tão grande. Como é que ele vendeu o carro a 30 mil? Tá vendo que essa história não cola? Mesmo que o carro tivesse no estado ruim, mesmo que tivesse multas, não faz sentido vender por 30 mil a menos. Inclusive porque uma restauração de um carro dá uns 2 mil reais. Se tivesse o carro no estado ruim, você paga para um mecânico fazer uma restauração e você valoriza imensamente o carro e você vende o carro pelo valor próximo do valor da tabela FIPE. Essa reportagem vale a pena ler. O ex-ministro da Educação vendeu um carro à filha do pastor Arilton Moura desse ano por 32 mil reais a menos do que a tabela FIPE, principal referência para negociação de veículos usados. O advogado Ribeiro afirmou que houve um depósito de 50 mil na conta da esposa do ex-ministro, o valor seria da venda de um carro. Em entrevista à Globo News, Bialski contou que o carro era um Ford EcoSport, mas ele se atrapalhou, porque depois esses 50 mil foram creditados à Miriam, enquanto os outros 10 mil foram entregues de outra maneira que não foi determinada pelo defensor. Peraí, o advogado não sabe qual foi a outra maneira que os 10 mil foram pagos? Isso não foi esclarecido ainda? Mais uma coisa estranha. Entretanto, o mandado de busca e apreensão expedido mais cedo nesse mês e obtido pelo UOL, que eu estou aqui citando, mostra que o carro vendido era, na verdade, um Kia Sportage X 2015-2016. Em fevereiro desse mês, o mês que ocorreu a negociação, o preço médio do SUV era de 92 mil reais, segundo a tabela FIPE. Logo, Ribeiro teria concedido um desconto de mais de 30 mil reais à família do pastor. Peraí. Rapaz, 30 mil reais de desconto? Rapaz, eu tô para ver alguém me dar esse desconto. Eu jamais daria um desconto de 30 mil reais. E desconheço alguém que desse. Que desconto é esse aí? De 30 mil reais? Muito estranho. Questionado sobre as disparidades, o advogado Bialski disse que se confundiu com os modelos dos veículos e que ninguém vende o carro pelo valor da tabela FIPE. Sim, mas a diferença em relação ao valor da tabela FIPE normalmente oscila entre R$ 1.500 a R$ 3.500 reais no máximo. E olha lá, muito difícil ser uma diferença maior que essa. Eu acho que praticamente impossível alguém vender um carro por menos do que R$ 8 mil reais do que o valor da tabela FIPE. Quem dirá 30 mil reais de diferença? Apesar da afirmação do advogado, o preço de carros usados subiu 22% no ano passado. Um levantamento mostra que em maio daquele ano havia um veículo sendo vendido com preço até 32% maior do que o apontado na FIPE, dada a inflação, alta procura e escassez de componentes. Ou seja, a lógica, na época que ele vendeu, não era vender com desconto, era vender acima do valor. O normal de um carro desse era ter sido vendido por mais de 100 mil reais na época. Se ele tivesse vendido por 110 mil reais, estaria no preço. Poderia ter vendido até por mais do que isso. Mas não, ele vendeu por 60 mil. E só 50 mil foram depositados. Ribeiro e Moura foram presos ontem, investigados pelo gabinete paralelo, instalado no Ministério da Educação, em que pastores eram favorecidos na distribuição de verbas da pasta. Há pouco, o tal do Ney Belo, eu já falei, aliado lá do Bolsonaro, né, atendeu o pedido da defesa e ordenou a soltura deles. Olha, o que é que dá pra gente falar mais sobre esse caso? Dá pra falar isso aqui, ó. O juiz que prendeu Milton Ribeiro viu risco de ocultação e destruição de provas, não é por isso que ele autorizou a prisão, né?
E o juiz que mandou prender Milton sofreu ameaças de tribunal. Grupos a favor do ex-ministro seriam responsáveis pelas ações que deverão ser investigadas na Polícia Federal. Ou seja, esse pessoal agora está dando para ameaçar juízes, mobilizar poderes para proteger os seus e tentar intimidar o judiciário a proteger corruptos e bandidos que roubaram dinheiro da educação e do Fundeb. Vocês lembram? Kits de robótica superfaturados. Kits de robótica superfaturados. Enviados para a escola que não tem nem água, que não tem computadores. Mandaram os kits de robótica. E aí várias pessoas das escolas vieram a público para dizer, diretores de escola, diretoras de escola, vieram, olha, nós temos outras prioridades, até gostamos que tenha kit de robótica, né? Não achamos ruim, não, mas gostaríamos que o dinheiro fosse empregado com outras coisas. Mas sabe por que foram enviados kits de robótica? Porque kit de robótica dá para superfaturar e muito. Os kits de robótica estavam sendo comprados com valor dobro, às vezes o triplo do valor de mercado. E tinha gente enriquecendo muito com dinheiro público. Aliás, é essa forma de governar do Bolsonaro. Essa é a realidade. Mas é isso aí. Cabe a gente esse ano lutar muito contra isso. E conto com a luta de vocês compartilhando, se inscrevendo no canal e convocando amigos, conhecidos, aliados, grupos a se inscreverem na Nova Máquina do Tempo e a gente fortalecer essa onda esse ano contra o bolsonarismo. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo se chama Nova Máquina do Tempo, que é o nome do meu primeiro livro, que está disponível. Se você quiser adquirir, está no comentário fixado o link. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você quiser muito ajudar a gente, também pode se tornar apoiador, membro ou adquirir um dos nossos cursos. Um abração, gente. Tchau, tchau.